Eu não sei você, gente, mas assim, eu acho o Yuri meio que, ele é insuportável, mas não só insuportável, ele é insuportável! E aqui em mais esse capítulo de Spy Family, dessa vez o capítulo 89, nós vamos discutir sobre, será que o Yuri vai amadurecer em algum momento, ou então ele sempre vai ser essa criançona mimada e chata até o final? Aliás, obcecado pela irmã o tempo inteiro, que começa a me incomodar um pouquinho. Então, bora para mais esse capítulo e vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Spy Family, dessa vez o capítulo número 89. Nós tivemos um foco muito grande no Yuri, com a Yoru aparecendo no final e o ajudando, mas quem ajudou de fato foi a Chloe, a sua parceira ali da SSS. Mesmo com toda essa ajuda, ele continua sendo um tapado, e aqui nós vamos discutir um pouquinho. Será que em algum momento ele vai amadurecer? Porque pelo que a gente vê, isso parece que vai durar ainda muito tempo. E eu confesso pra vocês que chega em alguns momentos que eu sinto uma certa raiva do Yuri, um ranço, porque eu não aguento ele ser tão tapado. Ainda mais depois do conselho que a Chloe deu nesse capítulo. E até mesmo, às vezes, perde a graça essa parte do Yuri ser obcecado pela irmã. Então, bora para mais esse vídeo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos lá. Seguinte, pessoal, antes de começar o vídeo, eu já pergunto para vocês. Vocês gostam do Yuri? Vocês acham ele engraçado? Vocês veem alguma coisa nele a mais do que os outros personagens? Porque para mim, o Yuri, no comecinho, era realmente muito engraçado, algumas partes. Mas conforme a piada vai ficando batida, ou seja, ela vai sendo repetida várias vezes, tem uma hora que perde a graça, porque ele não amadurece. E eu espero que isso possa ocorrer nos próximos capítulos, porque nesse, passou perto, quase foi lá, mas não foi tanto assim. Porque, bom, depois dele ter tomado um sacode do Twilight em capítulos passados naquela missão onde eles estavam, bom, ele fica ali todo desanimadão, tão desanimado e distraído que está andando na rua e é atropelado mais uma vez por um ônibus, só que ele não morre. Ele é muito forte e a sua durabilidade é simplesmente incrível. Por isso o seu chefe diz pra ele, toma cuidado, você não pode ser atropelado toda vez, vai que acontece alguma coisa ruim com você, porque a gente sabe, o Yuri, ele se preocupa mais com a Yoru do que necessariamente consigo mesmo. O que é um grande de um problema, porque a sua irmã sempre quis cuidar dele para que ele fosse feliz, não para que ele ficasse a todo momento a protegendo. Ela o protegeu para que ele fosse feliz, para que ele tivesse uma vida normal, ou pelo menos tentasse. Afinal, ele é um doidinho da cuca. E bom, depois do fora que a Yoru deu em capítulos passados, o Yuri não está mais a visitando. Por isso seu chefe, quando fala pra ele, vai lá visitar sua irmã pra renovar suas forças aí e tudo, ele fala assim, não consigo, não posso visitar ela agora, não tô bem, será que um dia eu vou ser mais forte, será que tal. E aí o chefe dele diz pra ele não ficar tão desanimadão assim. E eu consigo compreender a preocupação do Yuri. É claro, ele se preocupa com a sua irmã como família, só que de certa forma, essa parte meio obcecada, como se fosse um romance, me incomoda certas vezes. E o Yuri, no final das contas, está preocupado porque se ele não consegue derrotar o Twilight, que é o melhor espião de todos, que ninguém conseguiu capturar nem nada, então significa que ele é um fraco e não consegue proteger a sua irmã. Então o que acontece, né? Ele fica todo chateado, fica bravo e tudo, mesmo que ele tenha tido um elogio do diretor, porque ele conseguiu acertar um soco no Twilight, nossa, você conseguiu até mesmo atirar no braço dele, então é um grande feito, só que mesmo assim não adianta de nada, porque mesmo sem um braço, o Twilight deu um sacode nele, o bichinho ficou murchinho. Isso nos mostra que o Yuri, ele não consegue compreender a importância de fazer algo positivo dentro da SSS. Quando eu digo positivo, é quando ele tem sucesso, ou pelo menos um sucesso parcial em algo. Seria como você tirar 8 numa prova e não tirar 10. E aí você fica desanimado porque você não tirou 10, mas você não conhece reconhecer todo o seu esforço para tirar um 8. Porque nem todos às vezes tiram um 8, entendeu? Então é uma questão de você também valorizar as próprias coisas que você acaba alcançando. E isso ele não consegue fazer, ele é muito perfeccionista. Bom, de toda forma, a Wise perdeu uma parte nessa missão toda e a SSS também, porque eles perderam o Wheeler, enquanto a Wise perdeu o topeira que estava infiltrado no departamento deles, embora deve ter mais um topeira por ali.
E como o Yuri também acertou o braço direito do Twilight, todo mundo vai ter que ficar muito ligado pro Twilight não ser pego. Por isso, todas as pessoas que têm algum ferimento no braço direito, eles estão capturando. E aí então, a Chloe sai correndo, fala que conseguiram pegar ali um criminoso político, e aí o pessoal já fica animado. Pô, aconteceu alguma coisa, será que pode ser o Twilight? E aí aparece um cara baixinho, que é muito engraçado, né? O pessoal olha pra ele e fala assim, Chloe, você está doida, esse daí não tem como ser o Twilight. O Twilight é da altura mais ou menos do Yuri, então não teria como aquele baixinho se disfarçar de Twilight. Se fosse isso, bom, ele seria um gênio, um mago, e aí os caras estariam lascados. Mesmo assim, o chefe do Yuri diz que ele vai ter que interrogar o cara, e aí o cara, ele ficava colocando meleca na comida das pessoas em lojas de departamento. Que coisa besta para um ativista político fazer. E embora ele seja metido a machão, isso no caso o próprio ativista, que é o Bob Buckle, o Yuri vai lá interrogar o cara. E o Yuri é bem cruel, principalmente quando a pessoa com aquele seu ativismo atrapalha em suas missões e ele tá querendo descontar a raiva que ele tem do Twilight, né, e tudo dele ser derrotado. Então ele vai lá, fala um monte de baboseira. No final das contas, o que ele quis dizer é que o cara tá se passando por ativista por uma causa, entre aspas, que pode ser considerada nobre, pelo menos pra ele, mas não é nobre de verdade, afinal, e ele coloca a culpa na sociedade por sua incompetência. Seria basicamente uma pessoa que vive reclamando, mas não faz algo para mudar dentro de si e muitas vezes alcançar, vamos falar assim, um sucesso. É claro que a gente sabe que tem vários contextos para as pessoas, mas não adianta a gente botar a culpa muitas vezes de uma outra pessoa porque a gente não consegue alcançar tal estágio. Muitas vezes não é para ser, ou então nós não conseguimos encontrar a fórmula certa. Nem todo mundo consegue no final, né? E tá tudo bem com isso, desde que você aceite e reconheça os seus próprios alcances, porque às vezes você pode alcançar um 8, não vai alcançar o 10, mas você tem que valorizar isso. E é um ponto que o Yuri também não faz, então ele tá sendo um tanto quanto hipócrita, de certa forma, de criticar o cara. De certa forma, vocês entenderam. Bom, de toda forma ele consegue ali interrogar o cara, fala que só existe na ficção essa coisa de, nossa, eu não vou passar aqui as informações de tortura e tal, a não ser que ele fosse tipo um terrorista, né? Tinha aqueles caras que não queriam de jeito nenhum revelar nada. Mas como o Yuri percebeu que aquele cara era um bundão, ele conseguiu as informações e ele vai junto com a Chloe pra essa missão. E aí os dois começam ali a trocar uma ideia, e foi bem legal de trocar essa ideia, porque a Chloe, ela poderia ser uma personagem realmente pra colocar na cabeça do Yuri, olha, você precisa crescer, você precisa ser mais maduro, porque nem todo mundo vai ser forte como você ou habilidoso como você. E isso me lembra muito uma situação no meu trabalho. Eu tinha muita facilidade de pegar algumas coisas no sistema, no meu antigo trabalho no caso, e aí então eu queria meio que exigir que todos tivessem essa mesma facilidade, mas isso não existe, gente. Então a mesma facilidade que o Yuri tem, muitas vezes a Chloe não vai ter, ou então a outra pessoa X também não vai ter, e isso é super natural, né? Porque todos nós somos diferentes, e às vezes uma coisa que eu não sou bom, que eu não consigo pegar, uma pessoa vai pegar com muito mais facilidade do que eu. Isso é interessante de notar, por quê? Porque muitas vezes a gente fica querendo que as pessoas sejam como nós, e aí a gente acaba sendo rude com elas. E é isso que o Yuri também faz. Ele faz isso aí com a própria Chloe, ele fazia isso também na universidade, porque a gente fica sabendo que o Yuri pulou alguns anos, entrou na faculdade muito mais novo. A Chloe, inclusive, era senpai dele na faculdade, mas hoje ele é o senpai dela, porque ele está em um cargo acima. Mas mesmo assim, ele continua sendo super imaturo. Pra você ver que uma pessoa inteligente não necessariamente é uma pessoa madura. A Chloe estava mostrando ali pra ele, ó, na faculdade você era assim e tal, você continua sendo desse mesmo jeito. De certa forma, eu te reconheço como uma pessoa legal porque você faz isso, você faz aquilo, eu reconheço esses pontos positivos, mas também tem coisas que em você é simplesmente irritante. Porque mesmo estando em um patamar acima do meu, você continua sendo mega imaturo e não percebendo muitas vezes as coisas que estão nas entrelinhas, como até mesmo o objetivo da Yoru ao proteger o próprio Yuri. Ela queria que o seu irmão apenas fosse feliz, não que ele entrasse, que tivesse que proteger ela e tudo, mas que ele vivesse a sua própria vida. E aí, então, que explicando isso pra ele, eles estão ali andando de carro, quando o Yuri do nada ele vai pra baixo ali, meio que se esconde, e aí ele sentiu um cheiro, os passos e tudo, ele percebeu os passos da Yoru que estava saindo pro almoço. Ela estava passando ali numa rua enquanto eles estavam dirigindo o carro. E nisso a Chloe fala, mano, que nojento, como assim você percebeu sua irmã ali? Tipo,
putz, é bizarro. E isso começou a me irritar, porque não foi engraçado, foi bizarro. E aí, percebendo a imaturidade dele, ela fala assim, pô, era só você falar que é meu namorado, alguma coisa assim, não tem problema, sua irmã nunca ia desconfiar nem nada e tal. E aí ele começa a pensar, não, minha irmã que deixou a vida dela de lado pra me proteger quando a gente não tinha mais nossos pais e tal, eu não posso agir tão levianamente, eu não posso ter uma vida feliz, basicamente, eu não posso ter uma vida porque eu tenho que ficar protegendo a minha irmã, eu tenho que ser o melhor de todos, tenho que ser o perfeito. E aí ela dá uma bela lição de moral ali no Yuri, porque ela fala assim, olha, eu não tenho irmãos, não sei como é, mas se eu fosse a sua irmã, com certeza eu queria que você fosse feliz, não que você ficasse o tempo todo alucinado, ou então que você não curtisse a sua própria vida. Por isso que ele é um baita de um cara irritante, e ele vai irritar mais ainda, porque ele coloca tão a vida da irmã na frente da sua, que ele mesmo não se vê como uma pessoa importante de fato, porque ele morreria pela sua irmã, mas não parou pra pensar que talvez se ele morresse, a sua irmã, mesmo sendo protegida, se sentiria muito triste de perder o irmão. Então é a importância de cada vida que a gente tem que colocar e a importância da nossa própria também, não só pra gente, mas como também pras pessoas ao redor. E aí então que eles vão pra aquela missão, o Yuri entra lá que nem um maluco, não tá nem aí, não tem plano nenhum, doidão, vai batendo nos caras, vai chutando todo mundo, falando como é que eu fico mais forte, será que eu uso um Hadouken, uso um chute giratório, claras referências a Street Fighter e também a Mortal Kombat, ele fica todo doidão. Só que acontece, no final ele apanhou ali dos caras também, tomou ali uma garrafada na cabeça, e nisso um cara ia enfiar uma faca nela, e se a Chloe tivesse parado e deixado ele fazer a missão sozinho, bom, de fato ele teria morrido, porque independente de qualquer coisa, ele continua sendo um ser humano. É aí então que ela protege ele pergunta se já acabaram todos os caras, e aí ela dá um tapa na cara dele, pra ele se tocar. E aí mais uma vez ele fala, por que você me deu um tapa? Você tá maluca, meu filho? Eu vou acabar com você. Porque a Chloe percebeu algo que o Yuri até o momento, por ser muito imaturo, não percebeu. A sua irmã queria que ele fosse feliz e não que ele morresse nem nada do tipo. E aí então que ela fala pra ele, você continua sendo um ser humano, você teria morrido, mesmo que você seja muito forte, como você diz. Então ela dá basicamente uma lição nele ali que eu gostei bastante, essa foi a minha parte favorita assim do capítulo. E aí, então ela ainda pede desculpas porque ela foi um pouco rude na forma de falar, pra você ver o que é uma pessoa madura de verdade. E o Yuri pelo menos pediu um pouquinho de desculpa por ele ter feito ali aquela atitude meio impulsiva. Só que com isso ele entendeu o que de tudo que a Chloe falou, que na verdade não é questão de maturidade, dele ser feliz, não é nada, é que ele tem que melhorar sua esquiva pra ele não morrer de fato. Então, mano, ai, que moleque burro! E aí lembrando do passado com a Yoru, quando ela disse que ela ia tentar esquivar das outras abelhas e tal, quando ela fosse pegar comidas e essas coisas que ela fazia, porque ela também se protegia pra ele não ficar ali chateado, triste e preocupado. E aí ele começa a achar que ele tem que melhorar na esquiva e puta merda, ai, isso deixa ele muito insuportável. Porque aí ele vai treinando e aí alguém aperta ali a campainha. E olha só, a Yoru, mesmo sendo bem tapadinha, ela é uma pessoa muito madura nesse caso, tanto que ela foi até mesmo pedir desculpa por ter tratado seu irmão no último dia de forma tão rude, embora ele mereceu, tá? Mas isso de fato mostra a maturidade. Muitas vezes pedir desculpa, mesmo estando certo, é um sinal de maturidade, entende? Então é algo pra gente aprender, tanto pela Chloe, tanto pela Yoru nesse capítulo, que foram minhas partes favoritas ali dele, tirando a irritação com o Yuri, que vai comer um monte de comida que a Yoru trouxe pra ele e tal, né? Só que a comida quem fez foi o Lloyd, né? Por isso que tava tão gostosa. E aí ele... Eca. Mano, que idiota, cara! Bom, mas mesmo assim, o Yuri, ele tá lá comendo e tudo, só que aí ele pensa assim, putz grila, seria tão legal se o Twilight fosse o Lloyd, porque aí a gente prenderia ele, acabaria tudo. Aí ele pensa, minha irmã odeia o Lloyd. Aí ele pergunta, ô maninha querida, você odeia o Twilight, né? Você falou que tinha uma insatisfação esses dias. E aí a Yoru fala, não, foi um mal entendido e tudo. Aí ele pergunta, então você ama ele? Aí ela fala, não é bem isso, mas aí ela fica meio com vergonha. E o Yuri fala, então você odeia ele. Mano, ele é muito idiota, cara. Ele é muito idiota, cara. Não existe só amar e odiar. Se você não ama, não significa que você odeia. E se você odeia, não significa que você ama. Agora eu fiquei confuso. Bom, de toda forma, vocês entenderam. E o Yuri Nossa, ele me irritou demais nesse capítulo, pessoal. Mas assim, eu acredito que conforme o tempo for passando, talvez ele compreenda as coisas a partir do que a sua irmã
for falar pra ele, ou até mesmo do que o Lloyd for falar e o ensinar. Por que eu digo isso? Porque talvez o Lloyd, em algum momento, ele tenha, vamos falar assim, voz com o Yuri. Então o Yuri, ele vem a escutar o que ele tem a dizer, assim como a sua irmã, assim como a própria Chloe. Acho que essas pessoas ao redor podem fazer com que ele evolua e ele também amadureça. Porque algumas partes ficam realmente engraçadas em Spy Family, mas o que me irrita muito é que o Yuri, ele sempre é muito tapado nesse ponto. Sabe, ele não percebe algumas coisas óbvias e ele vive a favor da sua irmã e se esquece de si mesmo. E isso é triste porque muitas vezes eu também já fiz isso, né? Esqueci de viver pra mim mesmo para viver por uma outra pessoa que eu gostava muito. E mesmo que você faça isso, gente, porque é algo que acontece com todo mundo, que não tô julgando ninguém, é bom que a gente não faça mais isso. Por quê? Porque a gente também tem importância, a gente tem que reconhecer nosso próprio valor. E é algo que o Yuri não faz, que eu espero que mais pra frente aconteça. Eu acredito que vai acontecer, só que talvez mais pro final, ou então quando tiver um amadurecimento dele. Talvez agora o próximo arco seja com ele, tendo um amadurecimento dele, junto com a Yoru e tal. O próximo capítulo sai daqui a 15 dias e eu espero que isso realmente aconteça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Mano Joe está indo nessa. Até um próximo e fui, valeu. Insuportável!